Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje a gente vai dar sequência aí ao nosso conteúdo da semana, né, que foi concordância verbal. Hoje, isso está, né, no módulo 10 da apostila 3. Nós sabemos bem disso. Hoje, né, como já vimos todo o conteúdo na semana passada, hoje nós faremos alguns exercícios, tá bom? Então, os exercícios que a gente vai fazer se encontram na página 27, na, na parte de desenvolvendo habilidades, tá? Faremos a página 27 e a página 28 e a página 29 até o exercício número 5, que são todos esses de desenvolvendo habilidades, tá? Sugiro que vocês façam depois para casa, né, os complementares, que são todos esses aqui bem rapidinho de fazer, tá? Vamos lá. Desenvolvendo habilidades, página 27. Número 1. Grudados no Facebook. Eu resisti o quanto pude, mas acabei sucumbindo no ano passado por necessidade profissional e também para conhecer o inimigo, já que meus filhos inevitavelmente usariam a plataforma. Logo em um dos primeiros posts, uma provocação ao jovem chamada "Você quer mesmo ser cientista?" descobri o poder do Facebook através de compartilhamentos. Foram centenas de curtidas em um dia só, perdão. E eu me descobri grudada na tela, acompanhando as curtidas e os comentários que chegavam. Por que o Facebook tem o poder de transfixar o usuário em sua frente? Um grupo de neurocientistas alemães suspeitou que a resposta estivesse no retorno positivo que a plataforma oferece por meio das curtidas públicas aos posts de usuários. As curtidas servem como uma indicação da reputação social do usuário, e ter boa reputação é algo valioso por aumentar a chance de ser alvo de boa vontade e cooperação dos outros. Mas nem sequer é preciso pensar a respeito para apreciar o valor da boa reputação. Descobrir que gostam da gente ou receber outras formas de avaliação positiva são estímulos fortes para o estriado, estriado ventral, estrutura do sistema de recompensa do cérebro que nos premia com uma sensação de prazer quando algo positivo acontece. Mais tarde, a lembrança desse reforço positivo serve como uma motivação para repetir o que deu certo, e assim a causa de boa reputação se afirma. Os pesquisadores da Universidade Livre de Berlim examinaram a relação entre a intensidade de uso da plataforma e a sensibilidade do cérebro dos usuários a recompensas de dois tipos, monetárias e sociais. O resultado foi uma correlação clara entre a intensidade com que o estriado ventral de cada voluntário respondia a avaliações sociais positivas de boa reputação na forma de adjetivos associados à sua pessoa e a frequência de uso do Facebook por cada voluntário. A sensibilidade a retorno monetário não importa. Aqueles que mais usam a plataforma são as pessoas que sentem mais prazer em ser avaliadas positivamente pelos outros. A descoberta explica por que o Facebook é um sistema tão poderoso quanto um videogame. Justamente porque funciona como um videogame, onde você aperta alguns botões e descobre imediatamente, pela opinião dos outros, se o resultado foi positivo. Como esse é um videogame de adultos que se leva no bolso, é difícil resistir a jogar o tempo todo. Bom, então aqui basicamente a gente está falando, né, de um texto aí que explica por que, né, que nós ficamos tão grudados no Facebook. Hoje em dia a gente nem faz tanto isso, né? Acho que a plataforma Instagram ela é bem mais, né, que mexe mais, movimenta mais com a gente, né? Que é uma plataforma de mais acessos, mas o Facebook ainda tem a sua grande importância, tá? A fins de rede social e informação, mas essa bomba, né, que o Facebook se tornou assim que ele veio, né, à tona, nossa, é doideira, realmente. É algo viciante. Bom, vamos para a questão. Um grupo de neurocientistas alemães suspeitou que a resposta estivesse no retorno positivo que a plataforma oferece por meio de curtidas. O termo destacado corresponde a uma flexão denominada de. Bom, aqui a gente tem que ver, né, que o termo destacado foi um verbo. E aí, pergunta-se: o termo destacado ele corresponde a uma flexão denominada de quê?
Concordância nominal, concordância verbal, concordância pronominal, regência nominal ou regência verbal. Aqui a gente está vendo que é um verbo que está sendo destacado, então suspeitou. Quem foi que suspeitou de algo? Um grupo de neurocientistas. Então, o verbo suspeitou, suspeitar, né, está fazendo a concordância com um grupo, né, com o elemento um grupo, né, que no caso, grupo ali é o núcleo, né, do sujeito, um grupo de neurocientistas alemães, tá? Então, a gente tem um verbo fazendo a sua concordância com o seu sujeito, né, com o sujeito ao qual ele está fazendo referência aí. Então, nós temos um caso de concordância verbal, porque toda arrumação que tiver na oração em que o sujeito e o verbo eles se relacionam e assim parte a questão da concordância, né, entre esses dois termos, a gente diz que é a concordância verbal, tá bom? Porque concordância nominal é quando tem um substantivo e as palavras, né, a que se ligam a ele. Concordância pronominal, a gente também fala mais a questão dos pronomes em si, regência, né, tanto nominal quanto verbal, já está ligada à questão da se o nome ou o verbo precisam de preposição ou não, tá? Aí é isso que faz menção à regência. Mas no caso aqui, a gente, né, com o termo destacado sendo um verbo e ele estando ligado ali ao seu ao núcleo, né, concordando com o núcleo do sujeito, a gente tem então um caso de concordância verbal. Portanto, a número 1 é a letra B de bola, tá? Vamos para a número 2. Lar do desperdício. De acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que as dos países pobres. Mas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como longos banhos ou lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras. O banheiro é onde há mais desperdício. A simples descarga de um vaso sanitário pode gastar até 30 litros de água, dependendo da tecnologia adotada. Uma das mais econômicas consiste numa caixa d'água com capacidade para apenas 6 litros, acoplada ao vaso sanitário. Sua vantagem é tanta que a Prefeitura da Cidade do México lançou um programa de conservação hídrica que substituiu 350 mil vasos por modelos mais econômicos. As substituições reduziram de tal forma o consumo que seria possível abastecer 250 mil pessoas a mais. No entanto, muitas casas no Brasil têm descargas embutidas na parede, que costuma ter um altíssimo nível de consumo. O ideal é substituí-las por outros modelos. O banho é outro problema. Quem opta por uma ducha gasta até 3 vezes mais do que quem usa um chuveiro convencional. São gastos, em média, 30 litros a cada 5 minutos de banho. O consumidor doméstico, industrial ou agrícola não é o único esbanjador. De acordo com a Agência Nacional de Águas, cerca de 40% da água captada e tratada para distribuição se perde no caminho até as torneiras, devido à falta de manutenção das redes, à falta de gestão adequada do recurso e ao roubo. Esse desperdício não é uma exclusividade nacional. Perdas acima de 30% são registradas em inúmeros países. Há estimativas de que as perdas registradas na Cidade do México poderiam abastecer a cidade de Roma tranquilamente. Gente, é muito desperdício de água. Jesus Cristo. Bom, vamos à questão. Sua vantagem é tanta que a Prefeitura da Cidade do México lançou um programa de conservação hídrica que substituiu 350 mil vasos por modelos mais econômicos. As substituições reduziram de tal forma o consumo que seria possível abastecer 250 mil pessoas a mais. No entanto, muitas casas no Brasil têm descargas embutidas na parede, que costuma ter um altíssimo nível de consumo. O ideal é substituí-las por outros modelos. Nesse segmento do texto, a forma verbal sublinhada que apresenta erro em relação à concordância é. Vamos lá. A gente está falando sobre concordâncias, né? Então, uma concordância verbal, se a gente olhar ali, lançou, substituiu, abastecer, tem, costuma, são verbos. Então, a gente tem que procurar ali os sujeitos, né, relacionados a esses verbos e ver se a concordância está sendo feita de modo adequado, tá? Para essa questão, como gabarito, nós temos a letra E, tá? A letra E está errada.
em que, né, o verbo costuma está errado, tá? Ali no texto. Por quê? Quando a gente vai lendo, né? Sua vantagem é tanta que a Prefeitura do México, da Cidade do México, lançou um programa. Então, assim, quem lançou um programa? A Prefeitura da Cidade do México. Então, a Prefeitura da Cidade do México está no singular, portanto, o verbo está no singular também. Então, um programa de conservação hídrica que substituiu 350 mil vasos por modelos mais econômicos. Quem substituiu? Um programa, né? Um programa de conservação hídrica substituiu esses 350 mil vasos. Então, um programa está no singular, portanto, substituiu também. As substituições reduziram de tal forma o consumo que seria possível abastecer 250 mil pessoas a mais. Ali a gente tem, né, seria possível abastecer, a gente tem toda é, uma frase ali, né, que seria possível abastecer, então o consumo seria possível abastecer. Esse verbo aí, no infinitivo, ele não tem, né? Ele não vai precisar realmente como é que se fala? De uma flexão, né? Até porque essa seria possível, né? Esse verbo aí antes está fazendo essa flexão no tempo adequado. Então, abastecer está ali no seu modo infinitivo, portanto, ele nem precisa de mudança ou não, ele está certo. No entanto, muitas casas no Brasil têm descargas embutidas. A gente tem o verbo ter ali, tem, né? Muitas casas têm. Então, o tem ali a gente pode ver que está com um acento circunflexo, portanto, ele está no plural. Então, muitas casas no plural também a gente está vendo. Então, tá certinho. Agora, quando a gente vai para a outra parte, né? A gente vê lá. Descargas embutidas na parede que costuma ter um altíssimo nível de consumo. Toda essa oração, que costuma ter um altíssimo nível de consumo, é uma oração, adjetiva, né? É uma oração subordinada adjetiva, em que esse que aí é um pronome relativo que está retomando descargas embutidas. Descargas embutidas costumam ter um altíssimo nível de consumo, tá? E a gente pode ver que esse que está retomando descargas embutidas, tanto que quando a gente lê o resto, né, o ideal é substituí-las por outros modelos. Então, substituir quem? As descargas embutidas por outros modelos. Então, costuma ali deveria estar no plural. Então, costumam, descargas embutidas, costumam ter um alto nível de consumo. Por isso que a resposta é a letra E, tá? Número 3. À porta do grande hotel, pelas 2 da tarde, Chagas e Silva postava-se de palito à boca, como se tivesse descido do restaurante lá de cima. Poderia aparecer pela estampa que somente ali se comesse bem em Porto Alegre. Longe disso. A Rua da Praia que o diga, ou melhor, que o dissesse. O faz de conta do inefável personagem ligava-se mais à importância à moldura que aquele portal lhe conferia. Ele, que tanto marcou a rua, tinha franco acesso às poltronas do saguão em que se refestelavam os importantes. Andava dentro de um velho fraque, usava gravata, chapéu, bengala sob o braço, barba curta, polainas e uns olhinhos apertados na bronzeada. O charuto apagado na boca, para durar bastante, era o toque final dessa composição de Pardavasco vindo das Alagoas. Chagas e Silva chegou a Porto Alegre em 1928, perdão. Fixou-se na rua da praia, que percorria com passos lentos, carregando um ar de indecifrável importância, tão ao jeito dos grandes de então. Os estudantes tomaram conta dele, improvisaram comícios na praça, carregando-os nos braços e fazendo-o discursar. Dava discretas mordidas e consentia em que lhe pagassem o cafezinho. Mandava imprimir sonetos que trocava por dinheiro. Não era de meu propósito ocupar-me do doutor Chagas, e sim de como se comia bem na rua da praia de antigamente. Mas ele, como que me puxou pela manga e levou-me a visitar casas por onde sua imaginação de longe esvoaçava. Porto Alegre, sortida por tradicionais armazéns de especialidades, dispunha da melhor matéria-prima para as casas de pasto. Essas casas punham ao alcance dos gourmets virtuosíssimos, secos e molhados vindos de Portugal, da Itália, da França e da Alemanha. Daí um longo período de boa comida, para regalo dos
homens de espírito e dos que eram mais estômago que outra coisa. Na arte de comer bem, talvez a dificuldade fosse a da escolha. Para qualquer lado que o passante se virasse, encontraria salões ornamentados, maiores ou menores, tabernas ou simples tascas. A cidade divertia-se também pela barriga. Se a expressão os estudantes, né, na linha 15 e 16, fosse substituída por um estudante, quantas alterações seriam necessárias para fins de concordância na passagem entre as linhas 16 e 19? Se nós olharmos aqui 16 e 19, é esse trecho aqui, né? Os estudantes, não até dinheiro. Então, vamos lá. Se a gente troca os estudantes por um estudante, vamos ver quantas alterações a gente faz. Um estudante tomou conta dele. Então, tomou aqui vai para o singular. Improvisaram comícios na praça. Quem improvisou comícios na praça foram os estudantes. Então, quando a gente passa para o singular, esse verbo também vai para o singular. Então, improvisou comícios na praça, carregando-o nos braços e fazendo-o discursar. Dava discretas mordidas e consentia em que lhe pagassem o cafezinho. Mandava imprimir sonetos que trocava por dinheiro. Essa, da 17 até 19, isso aqui concorda com o Chagas e Silva, né? A pessoa. Então, assim, a pessoa, né, Chagas e Silva, dava discretas mordidas e consentia em que lhe pagassem o cafezinho. Chagas e Silva mandava imprimir sonetos que trocava por dinheiro. Então, entre a linha 15, né, ali de 15 a 19, apenas dois termos mudariam, né, que é o verbo tomar e o verbo improvisar. Então, portanto, a resposta da número 3 é letra B de bola. Tá bom, gente? Apenas dois elementos mudariam. Vamos para número 4. Vítimas de estupro sentem vergonha, culpa e medo de reconhecer seu algoz. Na maioria das vezes, ele é um conhecido do tratamento que vão receber e dos constrangimentos pelos quais passarão. Especialistas acreditam que apenas 10% das vítimas vençam tudo isso e denunciem a polícia. Em 2014, foram registrados 48 mil casos de estupro no país, 6,7% menos que no ano anterior, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos à questão. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem, o verbo deve concordar com o número expresso na porcentagem, como no trecho, apenas 10% das vítimas vençam tudo isso. Então, né, no caso, 10% está num plural e aí por isso vençam vai para o plural também. Assinale a alternativa que apresenta a regra gramatical de concordância verbal, exemplificada corretamente, como no exemplo acima. Então, dentre as alternativas, vai ter a regra, né, que é a certa, a regra certa, né? E o exemplo que logo a segue tem que estar certo também. É isso que a gente tem que analisar. A gente tem que ver qual dessas alternativas, tanto os exemplos, né, eles estão seguindo corretamente o que está na regra explicitada. Então, vamos lá. Na letra A tem assim, quando apassivado pelo pronome apassivador se, o verbo concorda com o sujeito. Beleza, isso é verdade. Então, vamos ao exemplo. De longe ouvia-se as vozes dos manifestantes contra as ações dos políticos. Aqui, nitidamente, a gente vê que o exemplo não está certo. Se a gente diz que quando apassivado o verbo concorda com o sujeito, então, se nós temos as vozes dos manifestantes, e esse ouvia-se, o ser, está ligado às vozes, a gente tem que concordar o verbo, né, com o seu sujeito. Então, aqui as vozes está no plural, então, na verdade, ouviam-se as vozes dos manifestantes, porque as vozes eram ouvidas. Então, a letra A está errada. Os pronomes de tratamento exigem o verbo na terceira pessoa, embora se refiram à segunda pessoa do discurso. Então, vossas excelências não devem ficar surdos à voz do povo nas ruas. Isso está certo, né? Nós temos aqui vossas excelências, né? Segunda pessoa, né? Elas se referem a uma segunda pessoa, porém, aqui o verbo devem ficar, a gente tem o devem, né? Tá aqui na terceira pessoa, tá? Como aqui está no plural, né? Então, vossas excelências não devem, mas se fosse vossa excelência, não deve, né? Então, seria aí na terceira pessoa. Então, a letra B está certo, por isso
que a letra B é a nossa resposta certa. Mas vamos olhar as outras. Quando indica tempo e distância, o verbo ser concorda com o predicativo. Ela vislumbrou que do chão ao teto é 5 metros. A gente pode ver que está errado, por quê? 5 metros seria o predicativo da frase, né? E a regra diz que quando indica tempo e distância, o verbo ser concorda com o predicativo. O predicativo é 5 metros, então a gente vai concordar com esse número. Então, na verdade, ela vislumbrou que do teto ao chão são 5 metros. Então, isso aqui está errado. E na letra D, o verbo haver com o sentido de existir é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Naquele período, houveram muitas brigas e discussões, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente pode ver que aqui está errado, porque houveram está flexionado, né? Está concordando aqui com muitas brigas e discussões. A gente sabe que, por ser impessoal, não há essa concordância. Então, aqui deveria ser, naquele período, houve muitas brigas e discussões, tanto na Câmara quanto no Senado. Portanto, letra B é a nossa resposta certa desse exercício. Agora vamos para o último. Enem. Diante do número de óbitos provocados pela gripe H1N1, gripe suína, no Brasil, em 2009, o ministro da Saúde fez um pronunciamento público na TV e no rádio. Seu objetivo era esclarecer a população e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento do retorno às aulas em agosto para que se evitasse a aglomeração de pessoas e a propagação do vírus. Fazendo uso da norma padrão da língua em que se pauta pela correção gramatical, seria correto o ministro ler, em seu posicionamento, o seguinte trecho. Aqui, como, né, lendo todas as opções, a gente poderia dizer que a resposta certa é a letra C, tá? Por quê? Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia. Se a gente olhar as outras, né, as outras opções, a gente vê, por exemplo, na letra A, ó, diante da gravidade da situação e do risco de que nos expomos, a gente sabe que o verbo expor, né, quem se expõe a algo. Então, a regência do verbo expor pede uma preposição. Então, não poderia ser de que, e sim a que, né, porque nos expomos a riscos, né, a situação de riscos. Então, aqui a preposição está errada. E aí, esse a que nos daria a dica, né, de que poderia ser a letra B ou a letra C. Porque na letra D, os quais, estaria faltando, né, a essa preposição, deveria ser aos quais nos expomos. E aqui, com o que também estaria errado. Então, só aqui a gente já teria B e C como resposta, né, possivelmente certa. E aí, a necessidade de se evitarem aglomerações, beleza? Aqui, né, a gente tem aqui concordando, né? Aglomerações de pessoas são evitadas. E aqui, para que se possam conter o avanço da epidemia. Aqui a gente não vai ter a concordância. Aqui a gente não vai ter a concordância, né, entre se possa conter o avanço da epidemia, aqui está, né, se possam conter o avanço da epidemia, porque aqui não há necessidade. Necessidade, né, é o que a gente deveria fazer essa concordância. Então, é se possa conter. Por isso, a letra C está certa, tá bom? E não as outras. Então, esse é o gabarito. Mais uma vez, eu vou dizer o gabarito das questões, né, de 1 a 5 dos exercícios, né, sobre desenvolver habilidade. Então, é número 1, letra B, número 2, letra E, número 3, letra B, número 4, letra B e número 5, letra C. Beijos, meninos. Até a próxima aula.